Vamos ler todos juntos? 2 Coríntios 5,10, mantenha aberto nesse texto, porque depois nós voltaremos a ele. Leiamos, irmãos. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Palavra do Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta bastante conhecida da igreja, né, e da Bíblia, principalmente pelas lutas que Paulo teve, os combates que ele teve que travar no campo teológico, inclusive, por conta de algumas distorções no meio da igreja, distorções éticas, distorções teológicas, distorções litúrgicas, distorções no exercício da fé, distorções bíblicas, religiosas. Foi uma igreja que Paulo fundou quando, provavelmente na sua segunda viagem missionária, um casal chamado Áquila e Priscila foram fundamentais na fundação dessa igreja. E Paulo tinha um carinho especial para com essa igreja. Os estudiosos acreditam que ele havia mandado uma carta anterior a 1 Coríntios, que a gente chama de carta prévia ou carta severa, e a resposta não foi boa. Cloé diz para ele que a igreja estava passando por dificuldades, estava com dificuldade de entender o ensino dele, então ele escreve 1 Coríntios, e aí eu sempre digo que ele combate a espiritualidade que estava vigente em Corinto, mostrando a espiritualidade bíblica. Então ele vai falar de dons, vai falar da espiritualidade de uma forma geral, louvor, adoração, ceia do Senhor, o que Jesus Cristo significa, a questão da tensão entre gentios e judeus, tudo isso ele vai tratar na carta de 1 aos Coríntios. Tudo indica que a resposta da igreja foi uma resposta satisfatória. Então ele escreve 2 Coríntios, muitos dizem que é uma carta mais light, mas ele aponta em 2 Coríntios para o ministério, a importância da fidelidade do ministério, o compromisso, a excelência da nova aliança em Cristo Jesus. Então ele escreve uma carta agora incentivando os crentes a serem fiéis e a sempre apontando para o futuro, irmãos. O crente, é o que eu sempre digo, fé é ver além. Ele está sempre olhando para o futuro. Ele quer sempre que a igreja, quando eu falo igreja, cada um de nós, não fique muito apegado a essas coisas aqui, mas que a gente sempre entenda que nós estamos numa caminhada. Nós somos cidadãos, como diz Russell Shedd, de dupla cidadania. Nós somos do céu e somos da terra. E é nesse contexto que ele chega nesse capítulo, no capítulo 5. Ele começa falando do revestimento daqueles que morrem em Cristo Jesus. E o objetivo, ele diz no versículo 6, é que a igreja tenha ânimo para viver. E ele diz, eu também sirvo de exemplo para vocês justamente por isso. A minha luta não é apenas por aquilo que eu estou vendo, mas é por aquilo que eu ainda quero ver. Ele fala do ministério da igreja, o ministério da reconciliação, da pregação do evangelho em Cristo Jesus. Ele diz, olha, é como se Jesus Cristo estivesse falando através de nós. E aí, nesse meio, ele solta essa frase aqui, esse corolário, vamos dizer assim. Ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Perante o tribunal de Cristo. Bematon tu Christo. Eu gosto muito de filme de tribunal, né? Gosto demais. Acho que a gente, no fundo, todo mundo gosta. O tribunal americano, né? Que é aqueles debates, aquelas coisas, né, emocionantes. Tem um filme que eu aconselho todos a assistirem, Questão de Honra, com Jack Nicholson, com Tom Cruise e com Demi Moore. A cena final do filme eu fico vendo várias vezes. A interpretação do Jack Nicholson e a interpretação de Tom Cruise, um menino naquela época, né? E Jack Nicholson já um ator consagrado. E eles têm um grande embate que é a estratégia da advocacia, né? Era cutucar o general para o general falar. Não vou contar o final, né? Não estou fazendo spoiler aqui, mas a gente gosta dessa coisa de tribunal, porque nós temos uma questão intrínseca de justiça.
Era assim com Israel. E nós estamos vivendo aqui, esse contexto aqui de Coríntios, é o contexto do Império Romano, em que havia os tribunais públicos. O direito civil romano já era bem propagado naquela época. Era o parlatório, ou o bema, era chamado de bema, era tipo uma plataforma que ficava geralmente na entrada da cidade. E havia até um lugar para as pessoas ficarem. E os tribunais, eles eram públicos. Por isso que existe um ministério público, né? Nos Estados Unidos fala, o Estado contra fulano de tal. Então, Paulo lança a mão desse conceito, desse estereótipo muito claro para os seus interlocutores, para colocar um ensino bíblico fundamental aqui. O tribunal de Cristo, ou seja, o bema de Cristo. Com Pilatos foi assim também, né? Um tribunal público. É de Roma aquela frase famosa, dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Fiat justitia, faça-se justiça. A Bíblia, Paulo usa muito a palavra criterion, que é critério, julgamento, juízo. E por que é importante nós relembrarmos disso? Por que era importante Paulo lembrar isso para a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto, muitos eram anomistas, queriam viver sem lei, queriam viver sem a perspectiva de um tribunal. Paulo diz aos romanos, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A religiosidade de hoje não leva em conta isso, a perspectiva de um tribunal. O reverendo Gil falou aqui no início, quando estava falando dos nossos pecados. É uma questão judicial, é uma questão de débito, de pena, de culpa, de castigo, de punição. Isso não dá ibope. Mas Paulo diz, olha, nós vamos comparecer diante de um tribunal. Aqui ele já havia dito aos romanos, já havia dito aos colossenses, o registro de débito que há contra nós. E aí Paulo diz que nós compareceremos. E uma primeira coisa que eu acho interessante nessa frase de Paulo, parece até que, depois ele vai falar do temor do Senhor, ele diz, por que nós vamos comparecer? É como se ele dissesse assim, tenham sempre em mente isso. Vocês foram comprados por Cristo, vocês foram achados por Jesus, vocês são novas criaturas, mas isso não isenta vocês do tribunal, o tribunal de Cristo. E o tribunal, ele é para todos. Ele diz no versículo, todos nós compareceremos. Os anjos vão comparecer. Jesus diz em Mateus 25, aliás, você pode ler depois com mais atenção, com mais cuidado, com mais tempo, Mateus 24 e 25, em que Jesus trata claramente dessa intervenção, né, de Deus em Cristo Jesus no fim dos tempos. O rei dirá, o rei Jesus, aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pedro diz da mesma forma que Deus julgou e vai condenar anjos que não guardaram o seu estado original. Judas diz, e há anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para quê? Para o juízo do grande dia. Nós vamos passar pelo juízo. Em Mateus 5, 22 ele diz, eu vos digo, que todo aquele, Jesus diz, que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Bema. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ele está comentando aqui o mandamento não matarás. João diz na sua carta, no capítulo 2, versículo 28, meus irmãos, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. E Paulo aos Romanos, no capítulo 2, você pode ler também o capítulo todo, ele vai tratar de julgamento. Ele diz que o dia do julgamento, vai ser o dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, vai julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, é o que diz Paulo. É Deus que sonda e corrige cada coração. Então nós passaremos, claro, para distribuição de galardão, provavelmente, né? Com certeza. Podemos até discutir o que é o galardão, se há estágios ou se é um galardão só para todo mundo. Mas a Bíblia aponta para a recompensa que Deus dará, a coroa da vida. Vai dar a cada um segundo o mal ou o bem que tiver cometido no corpo. Então, para nós,
vai haver também um julgamento, e nós vamos observar também o julgamento dos ímpios. Nesse mesmo Mateus 25, desse capítulo, no versículo 31 a 33, ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. É Bashar al-Assad, é Trump, é Putin, é Temer, né, é Han Sheikh-Hashim, todos estarão diante de Deus. Estarão reunidos na sua presença. E eu gosto quando ele diz assim: e ele separará uns dos outros. Eu lembro da música que nós gravamos do Sérgio Pimenta: ele virá como rei separar para sempre o mal e o bom. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ou seja, eu creio que na verdade, meus irmãos, aí é uma interpretação minha, na verdade será promulgada a sentença, porque o julgamento, João já disse que é o fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo e ter sido rejeitado. O julgamento, portanto, é a rejeição ou não do Evangelho de Cristo. Essa vida de Jesus é para dar a sentença. É para dizer quem entra pelas portas e quem não entra pela porta. Porque o julgamento, nós já estamos sendo julgados. Nós já estamos sendo julgados pela nossa maneira de agirmos em relação ao Evangelho. Mesmo nós que ouvimos a voz de Jesus, nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, ou seja, continuar andando, continuar crescendo, continuar exercitando os dons. Então o juízo de Deus, ele é o tribunal de Cristo, ele é para todos, sim. Ele é inesperado, ele é inevitável, ele diz: importa que compareçamos. É inevitável, é inesperado. Em Mateus 24, Jesus Cristo diz, meus irmãos: estejam preparados, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperam. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E em Apocalipse, nós vemos claramente quando o anjo diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não é se tudo der certo, não. Vão acontecer. É inevitável, é inesperável. Importa que todos nós participemos desse tribunal de Cristo. Outra característica desse tribunal, meus irmãos, que está aqui também implícito nessa afirmação de Paulo: ele é definitivo. É para que cada um receba por meio do corpo, de acordo com o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Implica em recompensa ou castigo eterno. Ainda voltando ao capítulo 2, ele diz, a partir do versículo 3: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. É uma questão legal, é uma questão judicial. E a questão é, o julgamento é quem obedece, quem não obedece. Quem busca a honra de Deus, quem busca a glória de Deus e a santidade, ou quem busca a ira, a indignação e a facção, a desobediência, obediência à injustiça. Segundo o bem ou mal, o texto diz. A palavra aqui que Paulo usa é a palavra kakon. Ele não usa a palavra ponderos, que era a palavra mais usada, o mal, o maligno. Mas ele usa a palavra kakon, mal, errado, danoso, criminoso. Então a porta vai fechar, sim, porque esse tribunal ele é definitivo. Outra coisa desse tribunal de Cristo, que está nessa frase aqui: ele é eterno. A porta vai se fechar, nós vamos comparecer. E a ideia aqui de receber é a ideia realmente de recompensa, é a ideia de sentença. E em Mateus 25 começa com a parábola das virgens, as nécias e as prudentes. As prudentes preparam suas candeias para a vinda do noivo, as imprudentes ainda vão comprar, quando voltam a porta já está fechada. E aí não importa mais bater a porta, abre-nos também a porta. E o príncipe diz: eu não conheço vocês. A perspectiva de que um dia vai ser tarde e a porta vai fechar. Tem uma música minha com o reverendo Nicodemos, que a gente diz exatamente isso: um dia vai ser tarde, a porta vai fechar. Então,
Diga sim para Jesus. Não importam mais nossos esforços. Então lhes responderá, em Mateus 25, Jesus diz: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Ele vai dizer, aquilo que você deixou de fazer, lá atrás, na verdade você estava deixando de fazer a mim. Aquilo que vocês fizeram lá atrás, na verdade vocês estavam fazendo a mim. Aquilo que vocês fizeram aos outros, aos pequeninos, aos necessitados, a mim o fizestes. Ou seja, é a sentença, o julgamento é agora, é hoje. E ele diz, e irão estes para o castigo eterno, aqueles que não fizeram o que Jesus gostaria e que mandou que eles fizessem, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, castigo eterno. Este é o ensino da palavra de Deus. Paulo diz, olha, devemos ser frutíferos, devemos trabalhar, devemos pregar o evangelho. Por quê? Porque o tribunal está às portas. Por quê? Porque convém, é necessário, deveremos todos comparecer perante o tribunal de quem? De Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo corpo. Esse tribunal, ele é para todos, esse tribunal, ele é inevitável, esse tribunal, ele é inesperável, esse tribunal, ele é definitivo e esse tribunal é eterno. Amém, irmãos? O que é que nós devemos fazer então com esse ensinamento? E eu termino aqui. O que é que essa palavra de Deus deve gerar em nós? Se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que ele usa isso primeiro para abalizar o seu testemunho diante da igreja. Eu estou fazendo aqui por causa de Jesus, porque Jesus me mandou fazer. Mas também para incentivar a igreja. Ele vai dizer no versículo 11, assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Ele diz no versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Capítulo 5, versículo 15. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne. Agora nosso julgamento não tem a ver com pessoas apenas, com homens. A nossa confiança está em Deus, em Jesus Cristo. E assim, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A nossa justiça agora é a justiça de Deus em Cristo Jesus. É ela que me garante, que me dá a certeza de que eu estarei diante do Filho do Homem com alegria. E eu verei o reino de Deus ser definitivamente, instalado sobre a terra. Amém, irmãos? Amém. Bema, o tribunal de Cristo Jesus. Pouca gente fala disso. Nós, os presbiterianos, somos acusados de sermos fundamentalistas, de sermos chatos, porque nós falamos claramente uma mensagem de salvação, de restauração, mas também uma mensagem de condenação. Veja aí no capítulo 5, alguns versículos que eu vou ler, e que eu entendo que são importantes para que a gente leve para casa como sugestão para aquilo que nós devemos fazer com essa palavra. Esse ensino da palavra de Deus deve gerar o que em nós? Medo. E assim, poxa, eu fui naquela igreja, disseram que o povo pregava bem lá, mas o pastor só falou do juízo final, falou inferno, né? A ideia é o temor do Senhor, mas não esse temor simplesmente medo, mas a ideia do temor do Senhor como princípio da sabedoria. É o respeito pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, é esse temor que Paulo quer que a gente tenha. Agora, cá entre nós, se você ficar muito desesperado, não vou achar ruim não. É sinal que você está tendo a convicção clara, né, de que você é um pecador nas mãos de um Deus justo. Agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É para a gente valorizar o que foi feito na cruz por nós. A graça. Superabundante graça de Deus. Veja o versículo 15, por favor, eu vou ler. Humildade é o que esse ensino deve gerar em nós. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Ele morreu a nossa morte para que vivamos sua vida. Humildade. A minha vida é de quem agora? É dele. É isso que Paulo diz. Eu vivo agora por causa de Jesus. Mudança de vida. Versículo 5, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Hebreus vai tratar disso de forma brilhante. O que Jesus conquistou na cruz é nossa herança. Isso deve gerar em nós o desejo de viver a vida que agrada a Deus e que agrada a Jesus. Paulo diz, tem a ver comigo, com Deus e com a própria consciência de vocês. Versículo 8, ainda no capítulo 5, olha o que ele diz. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E no versículo 14, ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. É a certeza de que aquilo que está na palavra de Deus é a verdade, é ir a Jesus. Esse ensino deve gerar em nós a dependência dos méritos de Cristo Jesus e não nossos próprios méritos. Outra coisa que deve gerar em nós está no versículo 12, acompanha aí na sua Bíblia. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam em quê? Na aparência e não no coração. Alegria, convicção, perseverança, mudança de referencial. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis da tua presença, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém, irmãos? Eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor, enquanto eu estiver aqui na terra, e eu hei de estar de joelho entre os santos, da mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu. Eu quero estar desse lado. Aliás, eu tenho certeza que eu já estou. Eu estava estudando com o Pedro, né, que o Pedro está preocupado com a prova lá do conselho, né, está desesperado com essa prova. Pois é, eu disse para ele, filho, vamos ler a Bíblia, vamos estudar. E aí eu comecei falando de salvação. Eu falei, Pedro, eu vou te fazer as perguntas que geralmente a gente faz. Ele falou, você é salvo? Ele falou, sou. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, é para eu dizer? Eu digo, ué. Ele falou assim, mas pai, não é muita prepotência minha não? Eu dizia assim, eu sou salvo. Né? Quem sou eu? Eu falei, não, mas você está dizendo não é por você está dizendo por causa de Jesus. Ele, então eu sou. Eu digo sim. Eu falei, mas eu tenho que dizer, tem que dizer. Ué. Eu sou salvo em Cristo Jesus, não há salvação em nenhum outro. Então essa certeza, essa convicção, é o que a certeza do tribunal deve gerar em nós. Vai chegar o dia, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Eu vou estar lá, por causa de Cristo Jesus, que me deu essa certeza, essa alegria, essa convicção. Por isso que Paulo diz, façam, trabalhem, lutem, porque o tribunal está às portas, e todo mundo vai comparecer. E qual é o julgamento? O julgamento é o que nós estamos fazendo agora. E por último, um profundo anseio pela pregação do Evangelho. Paulo diz no versículo 11, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Ele não diz assim, eu converso com os homens, eu dou folheto para os homens, eu mando post para os homens, eu exercito o ministério da persuasão. Persuadir é falar até o sujeito entender, é falar toda a oportunidade que você tiver. Os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, ou seja, Deus sabe que é isso que Ele quer de mim, eu sei que é isso que Ele quer de mim, e Deus sabe que eu tenho feito exatamente isso, e espero que vocês também entendam a razão de ser do nosso ministério, do meu ministério, é a pregação do Evangelho. O tribunal está aí. Eu fui liberto em Cristo Jesus, fui salvo para quê? Para trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre servir no caminho para os céus.
Então esses são os sentimentos, ou alguns sentimentos, que a palavra de Deus, esse ensino da palavra de Deus deve gerar em nós. Por isso essa palavra para mim é uma palavra de incentivo, é uma palavra de seriedade, de gravidade. Há um tribunal, há aqueles que irão para o castigo eterno, mas isso me enche de esperança em Deus. Conquanto seja uma palavra inevitável, seja uma palavra dura, definitiva, eterna, mas enche o meu coração de certeza e de alegria. Sabe por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus.